Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a nossa liturgia, a liturgia de nós católicos. Então, você que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, sinta-se informado de fontes fidedignas. Você que é presidente de celebração da palavra, presidente de celebração eucarística, grupo de oração. Aqui eu pesquiso em fontes fidedignas para levar a vocês o que é correto. Por exemplo, o evangelho de hoje é o de São João, capítulo 21, versículos, vejamos aqui, do 1º ao 19. Então eu vou passar daqui a pouquinho uma reflexão sobre este trecho da Bíblia. Bem, eu só quero dizer que meu endereço principal é Paulo Roberto Maciel Maciel. Digitou no Google Paulo Roberto Maciel Maciel, chega ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Há poucos dias eu encontrei uma pessoa que disse: não estou conseguindo acessar mais seu Facebook. É porque ele foi no canal profissional. Eu estou no perfil. Digite @Paulo Roberto Maciel 6 barra, você vai ao Instagram, vai ao blog, ao YouTube, ok? Tá bom? @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao domingo, dia de preceito para o católico, dia de frequentar a missa para o católico que cumpre a doutrina da igreja, as orientações. Dia 4 de maio de 2025 é o terceiro domingo da Páscoa do Senhor Jesus, iniciando então mais uma semana da Páscoa. No ano litúrgico C, quando se enfatiza mais o evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse lenço. No rito temos a missa própria com Glória, eu creio, prefácio da Páscoa. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27b ao 32 e do 40b ao 41. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós estamos proibindo expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, o Salmo 29, na Bíblia Vulgata, tradução latina de São Jerônimo, da Septuaginta, ou Salmo 30, da Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º, 4º, 5º ao 6º, 11, 12a, 13b, refrão 2º-a. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Repetamos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos
e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Repitamos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Segunda leitura, que tem como tema o Cordeiro imolado é digno de receber o poder e a riqueza. É a leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém! E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito pelo apóstolo mais amado, São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Primeiro a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes.
Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e entrou-se e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões. Então, nós temos aí este evangelho belíssimo, até um pouco longo, porque estamos na época ainda da Páscoa, terceira semana da Páscoa, e este evangelho, capítulo 21 de João, versículos do 1 ao 19, tem a seguinte reflexão. 2 episódios independentes colocam Pedro como protagonista, depois que Cristo ressuscitou. A aparição de Jesus aos discípulos nas margens do Mar da Galileia e o diálogo de Jesus com Pedro. A cena está carregada de simbolismo. A pesca representa a missão. Sem a presença de Jesus, a missão fracassa. Movidos pelas palavras do Senhor, os missionários obtêm grande êxito. A rede que não se rompe indica a unidade da igreja. A comunhão com Jesus é o segredo para produzir abundantes frutos. A tríplice pergunta de Jesus a Pedro leva-o a examinar a qualidade do seu amor e a tomar consciência da missão que o Senhor lhe confia. Cuide dos meus cordeiros. Cuide das minhas ovelhas, isto é, tenha zelo por todos os membros da comunidade e pelos que na comunidade exercem os ministérios. Então, olha a responsabilidade de Pedro. Jesus confia a ele as ovelhas. Temos mais aqui reflexão, hein? Do livro Palavra e Vida agora. Vejamos o que diz aqui. É uma leitura orante, Léxio Divina. Leitura indicada. Disse-lhes ele, Jesus: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis peixes. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Essa é a leitura. A meditação da Léxio Divina.
Às vezes faço planos para a minha vida e acho que posso agir sozinho, mas colho apenas fracasso e desapontamento. É que não foram vivificados pela escuta da palavra de Jesus. Quando os apóstolos ouviram a palavra do Mestre, tiveram êxito na pescaria. Oração. Jesus ressuscitado, concedei-me que em todas as minhas ações renove minha fé em vossa presença e nunca me esqueça de confrontar meus projetos com a vossa palavra. Ação. Meditarei todos os dias sobre a palavra de Deus e seguirei em minha vida o que me diz o Senhor. Olha, todos os dias nós temos que meditar a palavra de Deus. Eu faço leitura todo dia, eu rezo o terço todos os dias. Bem ou mal, temos que rezar. Às vezes eu sei que nós estamos numa correria da rotina e a gente reza apressadamente, mas reze. Não deixe de rezar. Vamos à reflexão agora de Lucas Moreira Almeida, que escreveu para o anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Podemos estar contrariados por diversos motivos e, por vezes, voltarmos aos afazeres de nossa vida após alguma desilusão, sem o sabor original que a palavra de Jesus nos proporciona. O Senhor, porém, não se esquece daqueles que Ele escolheu para segui-lo. Ele é quem toma a iniciativa e vem ao nosso encontro, no mesmo lugar em que estávamos aflitos. Ele o enche com sua paz, quando reconhecemos sua presença. Olha aí, muitas vezes a gente não reconhece a presença de Deus, não é? Com a Páscoa de Jesus, podemos voltar ao cotidiano de nossas vidas, mas nada será do mesmo jeito. A rede agora estará cheia, como só quando Ele está presente acontece. Ele, como sabe tudo, sabe da intensidade do nosso amor e mesmo assim, insistindo em cada um de nós, oferece a abundância de sua misericórdia. Vamos agora aos santos do dia, porque é domingo, é dia do Senhor, mas é dia também de alguns santos. Santa Antonina, mártir de Nicéia, é venerada no dia 4 de maio, de acordo com o site do Vaticano. Provavelmente Antonina era natural de Nicéia, na Bitínia, atual Turquia. A santa sofreu martírio durante as perseguições cristãs de Diocleciano. Depois de ficar encarcerada por 2 anos, passou pelas mais cruéis torturas antes de ser queimada viva em sua cidade natal. Santa Antonina, mártir de Cristo, que está junto de Deus, rogai por mim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santa Antonina, rogai por nós. Santo do dia 4 de maio, São Floriano. São Floriano, que hoje celebramos, é o padroeiro dos bombeiros. Nas imagens ele aparece sempre fardado como os antigos generais romanos. São Floriano, que é o santo do dia, é um dos santos do dia, é padroeiro dos bombeiros, como eu já disse. Nas imagens ele aparece sempre fardado como os antigos generais romanos. Segura em suas mãos calejadas uma espécie de cântaro que deixa cair água sobre os habitantes, as habitações, melhor dizendo, incendiadas. São Floriano pode ser contado entre os verdadeiros colaboradores na propagação da palavra de Cristo. Esta adesão a Cristo causou-lhe muito sofrimento e o levou ao martírio. Diz a história que o imperador Diocleciano resolveu eliminar todos os cristãos do império. A companhia de soldados, comandada por Floriano, foi presa para ser assassinada. O comandante bravamente enfrentou o imperador e professou a fé em Cristo Jesus.
foi levado à presença de um carrasco e, após longos interrogatórios, foi submetido ao martírio mais horrendo. Ele foi atado, foi amarrado, foi atado um nó ao redor do seu pescoço, um laço, e Floriano foi lançado no rio, do alto de uma ponte. Seu corpo foi levado pelas águas até as margens, e ali foi recolhido por uma senhora que o enterrou em um lugar retirado. São Floriano é padroeiro da Polônia. Seu culto foi muito divulgado durante a Idade Média, principalmente entre os soldados. É invocado, sobretudo, contra incêndios. Santo do dia 4 de maio, São Ciríaco, bispo e mártir. Quem foi realmente São Ciríaco, que a cidade de Ancona festeja como seu padroeiro? Foi bispo da cidade adriática ou de Jerusalém, ou ainda de ambas, em tempos sucessivos. De acordo com um texto apócrifo, já conhecido por São Gregório de Tours, um santo da Igreja Católica, um judeu de nome Judas, teria assistido aos trabalhos para encontrar a cruz de Cristo na Cidade Santa, promovidos pelo bispo de Jerusalém e por Helena, a piedosa mãe do imperador Constantino. Trocado o nome de Judas pelo de Ciríaco, nome de origem grega que quer dizer patrício, muito usado em todo o mundo romano, após ter percorrido as estradas da Palestina, foi eleito bispo da Cidade Santa e aí teria sido martirizado, junto com a mãe, de nome Ana, durante a perseguição de Juliano o Apóstata. A tradição da cidade de Ancona, sufragada por ilustres testemunhos de culto e antiquíssimos monumentos, e acolhida pelo próprio martirológio romano, concorda com o texto apócrifo citado apenas na primeira parte. Logo que se converteu, provavelmente para fugir à hostilidade dos velhos correligionários, Judas, que tomou o nome de Ciríaco por ocasião do batismo, teria abandonado a Palestina para se estabelecer na Itália, fixando-se finalmente em Ancona. Aqui foi eleito bispo numa época de extraordinário progresso do cristianismo, recentemente saído da clandestinidade com o Edito de Milão. Após longo período de vida episcopal, Ciríaco, carregado de merecimentos, quis cumprir a última peregrinação à Terra Santa para rever a pátria de Jesus e da sua juventude. Aqui encontraria a espada do último perseguidor romano, Juliano o Apóstata. O santo velho colheu a palma do martírio. Mais tarde, as relíquias do bispo teriam chegado por sorte a Ancona, fechadas numa caixa e empurradas pelas ondas do mar até o porto. Para lembrar essa narração, no dia 4 de maio, na Catedral de Ancona, são distribuídos maços de junco benzidos. Entre os testemunhos do antigo culto a São Ciríaco, em Ancona, há uma reprodução da imagem do santo na Casa da Moeda e nos monumentos. A própria catedral, dedicada a São Lourenço, no século XIV, assumiu definitivamente o nome do santo padroeiro. A estupenda igreja que domina a cidade adriática do alto das colinas do Guasco salta logo à vista de quem chega a Ancona por terra ou por mar e lembra o nome do seu santo bispo, ancorado também na cidade adriática, primeiro como exilado e depois como pastor. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, ele disse, numa das minhas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3,
devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Então, qualquer das respostas, mesmo que seja um não, devemos acatar. Até nosso pai terreno dá um não para os filhos, quando vê que é o melhor. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. São Paulo apóstolo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós que formos salvos. Para ser salvo é preciso ser batizado, acreditar em Jesus como Deus e arrepender-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.